Paz do Senhor, amém? Estava aqui orando e lendo a Bíblia e Deus me deu em Neemias 6. E o título é: Os inimigos conspiram para surpreender, intimidar Neemias. E a palavra, eu vou ler só um versículo que fala assim. Neemias 6, versículo 12. E conheci que não era de Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. E anteriormente, Neemias capítulo 6, versículo 5, está escrito assim: Então Sambalate, da mesma maneira, pela quinta vez, me enviou seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: Entre as gentes se ouviu, e Gesem diz, que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificas o muro, e tu te farás rei deles, segundo estas palavras. Anteriormente também, em Neemias capítulo 6, versículo 2, tá assim: Sambalate e Gesem enviaram a dizer: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. E eu quero que preste atenção em Neemias 6, versículo 2, vou ler de novo. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Se vocês prestarem atenção, eu li para vocês Neemias ao contrário, li de trás para frente. Antes mesmo eu estava brincando com a minha filha, eu e Stefano estávamos vendo um filme e eu queria saber logo, né, se o cara era do mal, se era do bem, quem era o inimigo, quem era o vilão. E ela ficava: vê o filme, vê o filme. E eu falei para ela: Stefano, eu sempre li o livro de trás para frente. Primeiro eu via quem era o inimigo, quem é que estava ali, quem é que era, quem que não era, via quem era quem, e depois eu ia para o início e li o livro tranquilamente, mas prestando atenção agora nos passos do inimigo. Eu sei que essa não é a melhor maneira de ler um livro, mas eu sempre gostei muito de ler. Se eu tivesse lido essas histórias que eu li, fosse um livro de medicina, eu ia ser uma médica famosa, porque eu já li muito na minha vida, mas muito romance, muita ficção, e me ajudou a aprender a ler e escrever, mas não me engrandeceu muito em outras áreas. Mas se você prestar atenção, eu li de trás para frente, porque eu queria que você prestasse atenção exatamente como funciona. Quando às vezes você vê, eu costumo dizer muito, que o problema de quem chegou na nossa vida hoje é que não conhece a nossa história. O problema de quem chegou agora na nossa vida hoje é que não conhece o nosso passado, o que nos aconteceu. Deus tem me falado muito, sempre me falou, mas esses dias tem me trago novamente a lembrança sobre gratidão e ingratidão. Aqui em Neemias 6, Neemias está, já foi, eu não sei porquê, mas Deus, eu acordo de manhã com Deus me chamando de Neemias, durmo com Deus chamando de Neemias, a maior parte do tempo eu abro a Bíblia e está lá Neemias, né? E a gente pensa que Neemias só veio para edificar, e a gente esquece daqueles que se juntaram a Neemias para derrubá-lo, né? E hoje também não foi diferente, abri a Bíblia 2 vezes hoje, abri ontem, caiu em Neemias 1, eu li o capítulo 1, fechei, hoje eu abri, caiu em Neemias de novo, no 3, e agora quando eu fui ver, estava no capítulo 6, que eu deixei a Bíblia aberta, o vento abriu, passou para o capítulo 6,
Neemias, ele foi levado cativo, né? Todo mundo conhece a história. Jeremias pregou durante 40 anos em Jerusalém, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, senão Deus vai enviar o rei Nabucodonosor e vocês vão ser levados cativos para a Babilônia. E o povo não acreditava no que Neemias falava, mesmo vendo que certas coisas acontecendo, vendo a mão de Deus em muitas situações, o povo não deu bola para o profeta. A palavra de Deus fala que se nós dermos vazão, acreditarmos no profeta, nós vamos prosperar. Aquele que ouve o profeta de Deus, irmão. Quando um profeta fala e nós acreditamos naquilo que o profeta está falando, nós vamos prosperar, ou seja, o final é vitória, né? Tem gente que critica a Damares, tem gente que só veio para criticar, irmão. Critica louvor, critica pregação, critica tudo. Não pega nada da palavra de Deus, só ouve para criticar, né? E tem gente que critica a Damares, que ela fala agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. E como foi falado aqui, ninguém presta atenção, quem chegou agora na vida dela não conhece o testemunho, de onde foi que Deus atirou. O testemunho da Damares é muito forte. E o que Damares está falando é que não vai haver lutas. Em nenhum momento no louvor ela diz que não vai ter luta. É impossível ter vitória sem luta. Já começa por aí. O que Damares está falando é que vai haver lutas, porque é o que o Espírito Santo deu para Damares no louvor. Então, se eu fosse a Damares, não me preocupava muito com o que os outros estão falando do louvor que o Espírito Santo deu para ela, porque eles vão dar conta da sua ruindade, da sua maldade. Porque quando o Damares fala agora é só vitória, Deus, através da boca dela, está falando, vai haver lutas, mas agora eu estou do seu lado, né? E quando Deus fala tudo podes, tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, eu sou agora mais do que vencedor em Cristo Jesus, a resposta sempre é ao favor dos filhos de Deus. Neemias, ele foi levado cativo, né? Deus me deu Jeremias capítulo 24 essa semana. Eu tive uma oportunidade na igreja, no Ministério Oliveira, e Deus me deu Jeremias 24. E nessa passagem Deus fala para Jeremias, logo no versículo 1 pergunta: Jeremias, o que vês? E ele fala: eu vejo 2 cestos de figos, um cesto cheio de figos bons e um cheio de figos maus, né? E a primeira coisa que me chama a atenção é que Jeremias fala assim: e Deus me fez ver. Ou seja, a profecia ela só pode vir de Deus se Deus nos fez ver. Porque se não foi Deus, é profecia da carne, é profecia do homem, é profecia de tudo quanto é lado, menos de Deus. A profecia e Deus me fez ver. Ali o profeta está falando que Deus o fez ver 2 cestos, mas Deus sabendo exatamente o que ele está vendo, porque Deus sabe de todas as coisas, e foi ele que está mostrando. Mesmo assim ele pergunta: o que vê Jeremias? E Jeremias, na obediência, responde, né? Vejo 2. E aonde estava esses figos? O cesto bom, o cesto ruim? Na porta do templo. Então, dentro da igreja, né? Dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, sempre vai haver figos bons e figos maus. Temos que atentar para isso. Muitas vezes nós pensamos que é só dentro da igreja. Tem gente que fala assim: não vou para a igreja porque eu não nasci para ser perseguido. Ei, filho de Deus nasceu para ser perseguido pelo capeta. Capeta não está perseguindo, é sinal que é aliado do capeta. Amém? Mas, como diz o Espírito Santo através da Damares, agora é só vitória. O capeta se levanta para cair. E com Neemias não foi diferente. Neemias, ele foi levado cativo. Em Jeremias 24, Deus fala que para o bem dos figos bons foram levados cativos. E Neemias é um desses figos bons que foram levados cativos, né? E ficou uma galera de figos bons dentro de Jerusalém, agora destruída, porque Deus falou que ia destruir, que Nabucodonosor veio, e tudo que Deus falou aconteceu, porque aquilo que Deus fala acontece, tanto para bom como para mal. E aconteceu, porque ninguém se arrependeu, e os figos bons também foram levados cativos junto com os figos maus, porque a palavra do Senhor fala que o joio
ele cresce junto com o trigo. Ele cresce aonde? No terreno de Deus. Eu não sei qual o terreno de Deus que você, nesse momento que está me ouvindo, está vivendo. Às vezes você tem um trabalho que você sabe que foi Deus que te deu esse trabalho, mas é tanta gente se levantando. Ei, deixa eu te falar, o joio cresce junto com o trigo. Tem coisas que a gente não compreende, que a gente vê o ímpio prosperando. Ei, o joio cresce junto com o trigo. Mas Deus sabe quem é trigo e quem é joio. Por quê? Qual a diferença do trigo e do joio? O trigo, ele dá fruto. O joio não. O joio, ele é só aparência. Ele é só gogó, ele é só conversa, ele é só vamos fazer, papá, vamos fazer, nós estamos aí, estamos juntos. Mas é só conversa. O trigo não. O trigo, ele quase não fala, né? E tem trigo que fala e tem trigo que quase não fala. Mas a maioria do trigo quase não fala o que vai fazer porque ele fica com medo. Porque a palavra do Senhor, ela fala para não votarmos. A palavra do crente e não fazer, que é para não jurar. Deus fala para não jurar, mesmo que tenhamos certeza, é evitar, porque jurar é pecado. Não podemos tornar um fio de cabelo branco, não estou falando de tinta, estou falando de biologia. Podemos passar tinta no nosso cabelo, pintar o branco, mas vai continuar nascendo branco. E se Deus quiser, faz um cabelo branco ficar preto, um preto ficar branco, e com tinta ou sem tinta vai continuar nascendo branco da cor ou preto da cor que Deus determinou, porque aquilo que Deus determina não tem nada que o homem possa mudar. É igual sepulcro caiado, quando a chuva vem vai tirando o cal, amém? Então cresce juntos. A palavra de Deus fala que não é para nós jurarmos, que a palavra do crente é assim sim, não, não. E de Jeremias, ele é um filho bom que foi levado cativo, mas ele está vivendo como copeiro do rei. Ser copeiro do rei era um alto cargo do governo. Neemias vivia na regalia, na zona de conforto, se vestia como príncipe, comia como príncipe, vivia como príncipe. Corria o risco, sim, porque era um alto cargo, porque o rei corria, muitas pessoas tentavam matar os reis, então nada chegava até a boca do rei antes que Neemias bebesse um gole de vinho, um gole de água, comesse um pouco da comida dele, do prato dele. Depois que Neemias comia do prato dele, é que o rei comia. O rei só comia depois que o copeiro, ou seja, quem morreria primeiro? O copeiro. Mas esse copeiro não era qualquer copeiro, esse copeiro era ungido do Senhor. E a palavra fala que não tem obra de feitiçaria que permaneça em pé contra Jacó. E contra Neemias nada do mal ficava em pé. Neemias agora descobre que Jerusalém, através de seus irmãos, está destruída. Jerusalém simboliza a igreja, simboliza a nossa casa. Ele está num lugar bom, vivendo com conforto, mas ele não se esqueceu de onde ele veio, de onde é a sua origem. Não importa se hoje estamos ricos, se somos milionários, se somos pobres, não sabemos, não podemos nos esquecer que a nossa origem, de onde nós viemos? Nós viemos de Deus. Na genealogia dos apóstolos, tem uma que eu não estou me lembrando agora, que eu achei interessante, que vem falando a genealogia. Fulano veio de Cicrano veio de Betano, papá, e Adão, né? Adão veio de Deus. Aí quando fazemos o inverso, nós descobrimos que nós somos filhos de Adão, mas Adão veio de Deus, então a nossa origem é Deus. Não interessa onde nós estamos, como estamos, a nossa origem é de Deus. Jeremias agora descobre que Jerusalém está destruída. Jerusalém significa a casa do Senhor. E ele começa a chorar e clamar ao Senhor para dar condições de edificar Jerusalém. Mas dentro de Jerusalém tem um povo que se acostumou, né, a viver na desgraça. Tem um povo que se acostumou a viver com tudo quebrado. Tem um povo que se acostumou com a igreja atual, a igreja de hoje. A igreja de hoje tem os figos ruins, tem os figos bons. Nós nos acostumamos com coisas, escândalos que têm acontecido. Essa semana também eu preguei sobre escândalos que têm acontecido. Quando uma pessoa está afim de sair da igreja, ela sai porque o pastor pecou. Opa, em Ezequiel 18 fala que a salvação é individual. Se o pastor pecou, o problema do pastor, se o missionário, o diácono, líder do jovem, líder, não interessa quem pecou, a salvação é individual. Eu não posso sair de dentro da arca. Dentro da arca havia, na arca de Noé, para ser salvo havia diversos tipos de bicho, inclusive a serpente. Quem pulasse fora da arca morria. Se Deus mandou entrar na arca, não importa quem está dentro da arca. Eu não posso sair da arca. A arca ela foi fechada por fora, porque Deus
sabe. Assim vai ser na vinda do Senhor. Ninguém, eu não tenho poder de levar meu marido, meus filhos, ninguém até Jesus. Tem uma coisa chamada livre-arbítrio, né? Mas igual a palavra que Deus me deu para pregar hoje, no culto hoje na igreja, é que lá em Apocalipse fala que eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Ou seja, Jesus está do lado de fora, batendo, esperando alguém que do lado de dentro, é a palavra que Deus me deu para pregar hoje no culto, abra a porta para ele. Se eu não estou do lado de dentro, eu vou querer abrir a porta para o meu filho, para o meu pai, para o meu marido. Como eu posso abrir a porta para Jesus entrar se eu estou do lado de fora? Eu preciso estar do lado de dentro. Não saia da igreja porque fulano, por causa de cicrano, por causa de escândalo, porque o próprio Jesus falou que tudo isso era necessário e que os escândalos aumentariam e que o amor de muitos esfriaria. E quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? O que é achar fé na terra? É continuar fazendo a obra do Senhor, mesmo sem olhar as circunstâncias. Amém? Sempre houve falsos profetas, e aqui está Neemias. Neemias ora, chora, Deus dá condições, o rei abre mão dele, coisa impossível, porque o rei só comia depois de Neemias, e essa viagem não ia ser a viagem de um dia nem de outro, é uma viagem que eu não sei ao certo quanto tempo durou, mas provavelmente meses, anos, não sei, para poder, porque eles não tinham essa história de jatinho particular não, né? Era cavalo, era parando no meio da estrada. Chegou a Jerusalém, começou a edificar, o tempo também de edificar, e junto com Neemias fechou um povo para edificar. Junto com Neemias, o povo que estava lá precisava de um líder. Estava parado sem saber o que fazer. Neemias chegou, veio falando dos projetos de edificar Jerusalém, a casa do Senhor, a nossa casa, a nossa origem. E ali o povo que queria fechou com Neemias. Mas tinha o povo que não queria. Se fala muito em Sambalate, Gessem, Tobias, mas tinha profetas profetizando contra Jeremias, contra Neemias, dizendo que Neemias, isso, nem aquilo, foi feito um projeto. Tinha um povo que não estava se agradando da casa do Senhor, está indo adiante. Então, tinha um povo se agradando, inventando carta, escrevendo cartas mentira. Disseram que Neemias queria ser rei, sabe, levando para os dias de hoje. Eu gosto muito de pregar, trazendo para a nossa realidade para os dias de hoje. Quando uma pessoa está pregando e a outra está sentindo a presença de Deus, aí levanta um filho do capeta, um Tobias, um Gessem, um Sambalate, porque são filhos do capeta, pessoas usadas por Satanás, e fala, nossa, está pregando para aparecer, tá dirigindo uma igreja para aparecer, tá levando o filho na escola porque quer aparecer. Se você bota teu filho para estudar, bota numa escola particular, acha que o filho dela é melhor, o filho dele é melhor, quer aparecer. Se você investe nos teus filhos, aí aqui não está investindo, está enchendo a cara de cerveja, porque eu vejo isso, eu vejo essa realidade, é uma realidade triste. O dinheiro que é gasto, eu já fiz isso, irmão, eu já gastei de cerveja, quando podia estar edificando leite ou comprando uma coisinha. No dia que Deus falou comigo, eu vi que burrice. Eu errei, irmão, e estou falando do meu erro. Eu fazia compra, comprava leite para meus filhos, mas também comprava minha cerveja. E chegava um amigo, eu falava, ainda fazia besteira, como nós somos cegos. Jesus está querendo tirar a nossa cegueira, Jesus está querendo abrir os nossos olhos. Ainda pegava meus filhos e falava, vai lá no botequim, traz 2 cervejas, minha filha, meu filho, traz 2 cervejas para a mamãe. E eles iam lá buscar, né? Coisa do capeta, mandando meus filhos buscar. E bebia ali com a visita, e no outro dia, às vezes, não tinha leite. E quando isso me aconteceu, eu vi, eu falei, meu Deus, eu chorei, eu não era crente. Tem gente que pensa, eu preciso ser crente. Não, isso tem a ver com mudança de caráter. Tem muita gente dentro da casa do Senhor que é figo podre, igual os cestos. Deus mostrou os cestos a Jeremias e falou, Jeremias, por aí você vai saber quem é de Judá. Deus fala, olha, Jeremias fala, veja um cesto de figos bons e um cesto de figos maus, figos podres, figo ruim, sem gosto, horrível, não dá para comer. E Deus fala, por aí você verá quem é e quem não é, pelo caráter. Não é por estar congregando dentro de uma igreja, é pelo caráter.
Mas eu tenho que aceitar Jesus como Salvador. Eu não posso ficar amigada com Jesus. Jesus quer casamento, Jesus quer cartório, quer documento escrito, Jesus quer aliança no dedo. Jesus quer que a gente fala, porque aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Porque toda vez que acontece alguma coisa boa na minha vida, todo mundo sabe que foi Deus que fez. E quando acontece alguma coisa ruim, todo mundo fica observando para ver o que Deus vai fazer. E Deus faz, Deus sempre traz uma resposta. Deus sempre, porque o nome dele é glorificado através da nossa vida. E eu preciso falar para as pessoas que eu sou de Jesus, para as pessoas saberem que Jesus está no controle do meu barco não está por aí à deriva, não. Tem gente controlando meu barco, não sou eu não, eu não sei onde é norte, onde é sul, não sei para onde quer ir meu barco, é guiado por Deus. Se vier uma ventania, ele para o vento, ele para o mar, para o meu barco passar. Se ele tiver que abrir o mar, ele abre o mar e eu passo a pé. Mas eu vou atravessar do outro lado, porque eu estou com Jesus dentro do meu barco. Neemias está ali. Nessa passagem aqui, como vocês viram, nós viemos de trás para frente, porque é aquilo que eu falei, quem chega agora na nossa vida não conhece a nossa história, não sabe de onde nós viemos, não sabe o que nós passamos. E eles começam a dizer que Neemias quer aparecer, levando para os dias de hoje, né, quer ser rei, quer tá em rebelião. Mas logo no início, quando eles descobrem, eles fazem todo um processo para impedir Neemias de construir. Mas Neemias não para. Sabe por quê? Crente. É crente que é crente, aquele que acredita que Deus pode mudar, que Deus pode fazer, que Deus é o dono do universo, que Deus criou os céus e a terra. Ateu é aquele que acha que veio à toa, nasceu por acaso, não tem propósito, é um idiota, né? Porque tudo é feito, tudo é criado. Não, eu nasci... Eu não posso nem, o ateu não pode nem dizer do pó, eu vim do pó, porque quem pó, tem gente que fala que veio de uma gosma, Deus não falou de gosma, Deus falou de pó. E o que Deus falou é que interessa, não é o que eu me interessa. Aí Neemias vai e aqui eles falam: vem e congreguemos conosco. Eles falam para Neemias: vem e congreguemos. Eles já estavam tentando impedir Neemias de edificar os muros fazia tempo. Porque tem gente que se incomoda se você bota teu filho na faculdade. Tem gente que se incomoda que tu bota teu filho no curso. Tem gente que se incomoda com teu trabalho. Tem gente que se incomoda com teu casamento. Tem gente que se incomoda. Eu ouvi esses dias um pastor falando, é muito lindo, infelizmente não lembro. Eu gosto de dar honra a quem merece honra, né? Mas infelizmente não estou lembrando quem foi que falou. Mas o pior tipo de inveja, é verdade isso, eu prestei atenção, é verdade. O pior tipo de inveja não é aquela que a pessoa não tem e quer ter o que tu tem. É aquela que a pessoa tem e não quer que você tenha também. Então nós temos aí dois tipos de inveja, daquela que não tem e quer ter o que tu tem, e daquele que não se incomoda com o que tu tem. E ali, eles, além de não edificar, estava tudo quebrado, estava legal para eles, mas alguém chegou e começou a edificar, e isso começou a incomodar. E eles começaram, mas aqui em em Neemias capítulo 6, eles veem que mesmo eles fazendo de tudo para Neemias parar, Neemias sabia a quem ele pertencia e quem o chamou. Quem pertencia a Neemias? A Deus. Quem o chamou? Deus. Quem era com ele? Deus. Quem ia ajudar ele a fazer? Deus. Então ele, junto com o povo que fechou com ele, ou seja, não existe muro no reino de Deus, né? O muro é de Satanás. Então estava Neemias e o povo de Deus para cá e o pessoal do muro para cá, com Sanbalate, Tobias, Gesem e os profetas profetizando, uma galera boa. Neemias construiu e Sanbalate, Gesem e Tobias, eles veem. E eles aqui, então, eles fazem o seguinte, eles falam, vem, e diz, vem congreguemos-nos justamente na aldeia, no vale de Onom. Porém, intentavam fazer mal. Neemias, Deus está nos pedindo, nos chamando para ter discernimento, pedindo para que a gente venha orar e pedir a Deus. Como ter discernimento? Perguntando a Deus o que é, o que não é, irmão. A palavra que Deus me deu hoje, que essa passagem onde eles falam, vem congreguemos. O que é congregar? É estar juntos no mesmo propósito, né? E nesse momento não está havendo esse propósito. Nem todo mundo que come na tua casa, na tua mesa, vem de Deus. Deus me falou por esses dias de ingratidão e gratidão.
E eu hoje lavando a minha louça aqui, Deus me trouxe a memória que nós fomos líderes de uma igreja, né? E as pessoas falavam que quando eu, meu esposo pregavam, sentiam a presença de Deus, mas juntou um grupo ali, né? E esse grupo começou a juntar com uma outra pastora, porque a outra pastora ela falava o que as pessoas queriam ouvir e não o que estava escrito na Bíblia. E por mais que as pessoas começassem a perceber que aquilo ali não vinha da parte de Deus, elas queriam ser agradadas, né? Então nós congregávamos todos juntos, os figos bons, os figos ruins. Mas esse mistério é muito complexo, mas o que mais me doeu é que Deus falou que nós íamos, antes de irmos para lá, Deus falou que não ficaríamos lá muito tempo, né? Então nós já sabíamos, na hora não lembramos não, meu irmão, doeu bastante. Mas Deus usou a diaconisa, esqueci o nome dela agora, deu branco, de vez em quando me dá esse branco. Mas Deus usou uma diaconisa para falar, pastora, no dia que a senhora chegou, a senhora pegou o microfone e falou que a senhora e o pastor João congregaria ali pouco tempo, porque Deus falou que vocês não congregariam juntos. Ou seja, quando a senhora chegou, a senhora entregou uma profecia que seria por um pouco de tempo, que estávamos indo lá para ajudar, mas não ficaríamos lá. Então, a forma como Deus nos arrancou de lá foi embaixo de muita traição. Mas porque Deus queria mostrar que Deus sabe quem é o figo bom e o figo ruim. É isso que eu preciso também que você entenda. Não saia da igreja, não. Se Deus está te tirando de uma igreja, porque não podemos sair da igreja pelo nosso querer, nós temos, se Deus nos tirar de uma igreja, temos que congregar no lugar que Deus nos colocou. Se é num lugar grande, com ar-condicionado, amém. Se é num lugar pequeno, fica no lugar que Deus te mandou ficar, irmão. Porque uma vez eu fui congregar dentro da Vila Aliança, eu moro longe da Vila Aliança, eu fui congregar dentro da Vila Aliança, um pastor que estava assim um tempão querendo que eu congregasse na igreja dele, ele virou para mim e falou, tá congregando na Vila Aliança, irmão? Eu falei, tô, pastor. Aí ele, você é corajosa, né? Aí eu olhei para ele, eu não entendi, eu falei, não entendi, será que ele não sabe que é Deus que nos faz congregar? Um pastor não sabe isso? Um pastor não sabe que não congregamos aonde queremos, mas aonde Deus nos coloca? Porque se Neemias fosse ficar, ia ficar na zona de conforto, mas Deus estava chamando Neemias para Jerusalém, o lugar onde estava todo quebrado. Nós somos chamados para reconstruir, para construir, e não para ficar embaixo de zona de conforto, dentro de zona de conforto. Mas nessa passagem de ingratidão em ingratidão, para fechar esse vídeo, tinha pessoas que comiam aqui em casa, muita gente já comeu na minha casa. Figos bons, fique claro isso, muito figo bom, mas também muito figos ruins. Deus pergunta para Jeremias, Jeremias, o que vê? Aí Jeremias fala, na porta do templo eu vejo um cesto de figos bons e figos maus que não dão para comer. E na minha casa não era diferente. Teve muitos figos bons que vinham para cá tomar meu café, comer meu bolo, almoçava comigo, jantava, tinha gente que ficava o dia inteiro. Mas depois Deus foi me mostrando quem era e quem não era. Nessa época da igreja, tinha um amigo do meu filho que praticamente, irmão, não tinha um churrasco que nós não chamássemos ele. Não tinha um churrasco, não tinha um almoço. Aniversário dele eu fazia bolo para ele, fazia as coisas porque ele era muito só, acho que sem família, sei lá, muito sozinho. Então a gente abraçava ele por ele ser só. E quando a pastora, ele viu a gente ser expulso, ele abraçou a pastora. E aí a pastora usava ele para ficar ligando aqui para casa, pedindo as coisas. E foi ali que eu falei com ele, poxa, e ali, irmão, não vou entrar em detalhes, ele se revelou quem ele era. Ele chegou a falar, sou amigo de vocês, mas sou amigo dela, esquecendo quem nós éramos. E hoje ela já mostrou que ela nada mais era do que Jezabel dentro da igreja, né? E eu pude ver que ele estava dentro da minha casa, né?
E não vou nem entrar em detalhe em outras coisas horríveis que acabou que ele fazendo, mas Deus me mostrou. Pede a Deus para te mostrar, porque nem todo mundo que está comendo na tua mesa, que está andando contigo, congreguemos juntos, Jeremias 2, veio da parte de Deus. Deixa Deus mostrar. Às vezes está acontecendo alguma coisa ruim na tua vida, não é que Deus é mau. Deus só está trazendo, tirando das trevas e trazendo para a luz, revelando. Porque Deus é assim transparente, Deus está te revelando. Deixa Deus tirar da tua vida aquilo que não veio da parte de Deus, ou talvez até tenha vindo, mas nesse momento já não está dentro do querer de Deus, da vontade